Gente, eu quero compartilhar com você uma continuação da palavra que eu ministrei na semana passada. A gente começou aqui, eu não tinha nem a intenção, para variar, né? Eu não tinha a intenção de iniciar uma série, mas acabou virando, pelo menos vai virar, uma minissérie, eu espero, né? Acho que vai ser, foi na semana passada, vamos falar hoje sobre imitar Jesus. Imitar Jesus. Imitando Jesus, o caminho da vitória é o título dessa minissérie. Na semana passada a gente pregou a parte 1, hoje a parte 2, a vingança, o retorno. Imitando Jesus. E a gente viu aqui, eu falei aqui na semana passada, que Jesus, ele é o grande vencedor da história da humanidade. Não existe ninguém que tenha obtido a vitória que Jesus obteve, que não foi uma vitória simplesmente sobre uma circunstância, sobre um problema, mas foi uma vitória sobre aquilo que afetava a humanidade inteira, a morte espiritual, aquilo que nos separava de Deus, aquilo que fazia do homem destinado, predestinado ao inferno, sem nenhuma chance. Deus, ele enviou Jesus e ele obteve a vitória sobre o inferno, sobre a morte. E hoje, o convite que a Bíblia faz a nós é que nós sejamos imitadores dele, não caricaturas de Jesus. Eu acho que em muitas igrejas, muitas pessoas acabam virando uma espécie de caricatura de Jesus. E nós não fomos chamados para ser uma caricatura de Jesus, nós fomos chamados para sermos imitadores dele. Eu diria até que a intenção é que de Deus, no coração de Deus, é que nós sejamos verdadeiros clones de Jesus, andando sobre a face da terra. Nós não temos como saber se Jesus era mais alto, mais baixo, se ele era uma pessoa mais assim na dele, ou se ele era mais expansivo, mas numa coisa é certo, ou em alguns pontos é certo que a gente pode imitar Jesus, nos seus pensamentos, porque o pensamento de Deus é a palavra de Deus, né? E aquilo que Jesus falava era o que ele pensava, nos pensamentos, nas palavras, nas ações, nós podemos ser clones de Jesus, podemos ser imitadores de Jesus, e esse é um caminho de vida vitoriosa. Quando nós decidimos nos tornar imitadores de Jesus, esse é um caminho de vida vitoriosa. 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, o apóstolo Paulo, ele faz essa convocação para a igreja. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu tenho dito aqui que essa frase, para mim, de Paulo, ela é genial, porque quando ele convida, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo, ele no fundo e no final está se excluindo da equação, né? Sejam meus imitadores, ou seja, façam como eu faço, imitem a Cristo como eu imito a Cristo. Não imite a mim, mas me imite nisso, em imitar a Jesus. Seja um imitador dele. Não coloque a mim como o foco de imitação, mas faça como eu faço e imite a Jesus. Depois, quando ele escreve aos Efésios, no capítulo 5, versículo 1, agora ele diz, portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu disse aqui na semana passada, eu usei esses dois versículos aqui na semana passada, e eu estava dizendo que todo mundo que é pai e mãe já teve a oportunidade de ver, e todos nós aqui, quando criança, alguma vez fizemos isso, né? De ir no armário do pai ou ir no armário da mãe e pegar lá o sapato, uma peça de roupa, né? E de repente a menina pega lá a maquiagem da mãe e lambuza a boca de batom, bota aquele pó todo no rosto, pinta a unha e aparece na sala, né? Toda tentando imitar a mãe, e a gente acha que não é gracinha, né? O menino vem com o pai, com o sapato do pai, com o paletó, alguma coisa assim. Eu me lembro de ter feito isso quando eu era criança, né? E toda criança acaba fazendo isso, né? E ele diz aqui, sejam imitadores de Deus como filhos amados, como filhos que são amados pelo pai, como filhos genuínos do pai. Imitem o pai de vocês, imitem o pai, imitem a Deus. Agora em Lucas, no capítulo 4, no versículos 18 e 19, é a primeira pregação de Jesus. Jesus, ele vai à sinagoga num sábado, dão a ele o livro de Isaías, ele abre e lê e diz o seguinte, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos, e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Olha só, Jesus depois disso aqui, ele diz, olha, hoje se cumpriu essa escritura que nós acabamos de ler aqui. Então Jesus estava dizendo, esse texto de Isaías fala a meu respeito,
Cara, e agora a gente entende, depois de passado esse período aqui, esse tempo de Jesus na terra, vindo agora o apóstolo Paulo, agora a gente entende que nós temos que ser imitadores de Jesus. Então esse texto aqui é para nós olharmos e usarmos como um espelho daquilo que Jesus recebeu, daquilo que Jesus fez, para que nós agora o imitemos. O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você, Vânia, o Espírito do Senhor está sobre você, Bruno, está sobre você, João, o Espírito do Senhor está sobre cada um do pessoal, das pessoas, dos caras que estão aqui na produção, por detrás das câmeras. O Espírito de Deus está sobre cada um de vocês que está assistindo, que é um cristão nascido de novo, porque é isso que nos capacita para sermos imitadores de Cristo. O início da imitação de Cristo começa com o Espírito Santo estando sobre nós. Sem o Espírito Santo em nós, nós nos tornamos meras caricaturas de Jesus. Mas quando o Espírito Santo está em nós, é o mesmo Espírito que estava sobre ele. Então nós somos chamados também para evangelizar os pobres, para sermos enviados para proclamar libertação aos cativos. Isso é o que está sobre nós, é uma convocação de Deus para nós como igreja. E um dos pilares que nós temos de visão para a nova igreja, para a igreja que Deus projetou que nós sejamos, é sermos uma igreja evangelisticamente potente. Não sei quem aqui lembra, quando nós falamos isso quase que todo o culto, nós queremos ser uma igreja espiritualmente vibrante, evangelisticamente potente, profeticamente relevante, socialmente significante. Isso aí não morreu, a gente ainda quer ser exatamente isso aí. A gente expandiu essa visão com uma série de outros detalhes e tal, mas a gente quer ser uma igreja espiritualmente vibrante, a gente quer ser uma igreja evangelisticamente potente, profeticamente relevante, socialmente significante, e eu quero colocar ênfase hoje em sermos imitadores de Cristo como uma igreja evangelisticamente potente. Sabe, a ordem final de Jesus, antes da sua ascensão, foi o famoso ide. Ide por todo mundo, pregar o evangelho, pregam o evangelho, curem os enfermos, expulsem os demônios. O ide de Jesus é algo que ele disse, preguem o evangelho a toda criatura. Toda criatura. É claro que a gente está sabendo aqui que Jesus quis falar a toda criatura humana, mas até se passar uma barata na frente, fala de Jesus para ela. É uma ênfase muito grande de você ter Jesus como o centro daquilo que você pensa, daquilo que você fala, daquilo que você faz, e desenvolver a visão de uma igreja evangelisticamente potente é abraçar a causa de Cristo. Não em função de uma cobrança. Eu sei que em muitas igrejas há uma cobrança muito grande, você tem que ganhar almas para Jesus. Quantas almas você ganhou para Jesus essa semana, Vânia? Se você não tem um caderninho, olha, foram 5 e tal, então você está rejeitado, você está fora porque você não está evangelizando. Não é uma cobrança, mas é um despertamento que tem que haver no coração de todo aquele que tem a Jesus como seu Senhor e Salvador. Se despertar para o fato de que Jesus deu para nós um ide e ele mesmo veio. Ele mesmo recebeu um ide do Pai e ele veio espontaneamente, ele veio não por causa de uma pressão, mas por causa de um despertamento de entender que só ele podia resolver aquela parada, só ele podia resolver o problema do homem, o problema do pecado. Então, vamos falar um pouquinho sobre evangelizar aos modos de Jesus, sobre evangelizar imitando Jesus e como a imitação de Jesus nos leva a evangelizar. Então, eu botei alguns pontos aqui. Primeiro ponto, número 1. Servir como Jesus servia é uma forma de evangelizar. Entenda isso. Servir como Jesus servia é uma forma da gente evangelizar. Sabe, a igreja precisa se conscientizar que um dos modos mais eficazes de evangelizar é servir. Uma das maneiras mais eficazes é de você evangelizar alguém, seu vizinho, um parente, um amigo, é você servir. Sabe, quando Jesus curava, quando Jesus pregava, quando Jesus ensinava, quando Jesus realizava milagres, ele estava servindo. Jesus não estava fazendo um show para mostrar, olha só, eu sou o cara, dá uma olhada só, atenção, 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 seja curado, pum! Estou curado. Eu sou o cara, viu só, João? Viu só? Eu sou Pedro. Viu aí, André? Quem é o próximo? Não, quando Jesus fazia milagres, ele estava servindo. E isso era tão forte no coração de Jesus, que ele aplicava um anti-marketing. Ele curava o sujeito e dizia, olha, não conta para ninguém. Fica na sua.
Não precisa falar, não precisa sair espalhando para ninguém, porque, na verdade, ele estava ali servindo. João no capítulo 13, Evangelho de João no capítulo 13, no versículo 35, olha só o que Jesus diz para os seus discípulos, e é lógico, é uma palavra válida para nós que também somos discípulos de Jesus. Nisto, todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês tiverem amor uns aos outros. Eu acho que, se vocês aqui não leram, já ouviram falar de um livro chamado As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, né? Todo mundo conhece esse livro, acho que esse livro é conhecido inclusive no meio secular, não só dentro da igreja, e derivou para vários outros livros, né? Aí, as 5 linguagens do amor para as crianças, para o empresário, sei lá, tem um montão, botaram aí um montão, e as 5 linguagens do amor que o Gary Chapman cita no livro dele, palavras de encorajamento. Então, é uma forma de linguagem de amor, você elogiar. Claro que esse primeiro livro, eu acho que ele foi escrito, inclusive, visando, assim, casais, né? Uma coisa de relacionamento de casais. Palavras de encorajamento. Segunda linguagem do amor, qualidade de tempo, tempo de qualidade. Gastar tempo, sentar para conversar e tal. Que seja um tempo curto, mas separar um tempo de qualidade para o relacionamento. Em terceiro lugar, presentear. Essa aí eu gosto demais. Presentear, dar presente. Não só ficar, quando é que ela vai me dar um presente legal e tal. Não, se tocar de comprar presente, presentear. Em quarto lugar, contato físico. E eu acho que contato físico é uma linguagem de amor que não é simplesmente para o casal, mas quando a gente hoje está nessa coisa de não poder tocar, mas o brasileiro tem muito disso, né? De apertar a mão, abraçar, dar high five, dar low five, porque latino, né, tem muito essa coisa do contato físico, e é uma forma de linguagem de amor, mas a quinta, eu não botei na ordem que está no livro, nem sei se essa é a ordem, mas a quinta linguagem de amor que eu estou citando para você aqui do livro é servir. Servir. Sabe, eu detesto lavar louça, mas nessa época de lives, live louça, live roupa, live o banheiro, live tudo, eu vou para a cozinha, eu vejo às vezes aquela pilha de louça lá, eu falo, cara, eu vou servir a minha esposa, vou fazer aqui a bênção, vou abençoar a vida dela, fazendo essa live. Lavando a louça. Vou lavar a louça. Porque servir faz parte da linguagem do amor. Sabe, no servir, há uma chave que abre o coração daquele a quem a gente serve, que abre a oportunidade para a gente pregar o evangelho. Sabe, quando nós fazemos uma obra social, e a gente serve pessoas com uma comida numa pessoa que é morador de rua, a gente leva um cobertor, a gente compra, como a gente fez há pouco tempo, a campanha do Aqueça um Coração, e a gente compra cobertor, moletom, meia, casaco, touca, para as crianças, a gente está servindo as crianças, mas aquilo abre, é uma chave que abre uma oportunidade para evangelizar. Sabe, tem um casal aqui da igreja, que já há algum tempo nessa campanha, na quarentena, eles, por conta deles próprios, eles estão indo para a rua, saiu até num site aí de notícias, estão indo na rua para levar quentinha, sanduíche, sopa para os moradores de rua. Mas quando eles entregam aquela quentinha com sopa, ou eles dão um cobertor, cara, você recebeu a minha comida, você recebeu o meu cobertor, então agora você vai ter que ouvir o que eu tenho para dizer para você. E aí eles aproveitam e evangelizam, e a pessoa, ela não resiste, porque se você passa, simplesmente, deixa eu falar de Jesus para você. Cara, mas eu te dei um prato de comida. Cara, essa pessoa aí, ela deve ser gente boa. Então, deixa eu ouvir o que ela tem para falar. E o pessoal ora pelos moradores de rua, faz uma campanha ali muito legal, porque quando você serve, é uma chave que abre o coração para a oportunidade de pregar o evangelho. Em segundo lugar, evangelizar é viver o evangelho na sua plenitude, de modo a contagiar e inspirar as pessoas à nossa volta. Sabe, ficou um princípio assim meio comprido, vou repetir para você. Evangelizar é muito mais do que entregar folhetos na rua. É muito mais do que você pregar na rua. Evangelizar é você viver o evangelho na plenitude da graça, na plenitude da palavra, de modo que você passe a contagiar e inspirar as pessoas que estão à sua volta. Sabe, evangelizar, como eu estava dizendo aqui, é muito mais do que distribuir folhetos, pregar nas ruas. E além disso, há um aspecto do evangelismo que a igreja se esquece.
a gente precisa evangelizar dentro da igreja. Porque evangelizar é levar as boas novas. É levar as boas novas de Jesus para as pessoas. E às vezes as pessoas dentro da igreja estão precisando de ouvir boas novas. Num tempo como esse que a gente está vivendo, você está aí vivendo. Por que você não está aqui ao vivo e a cores conosco? Porque a gente está num tempo de isolamento social. Então a gente não está tendo contato com as pessoas, próximo, físico. Então o que a gente tem feito? Todo dia pela manhã, o que eu faço? Uma live, 10 da manhã, para levar uma palavra de encorajamento. O que eu estou fazendo? Eu estou levando para você boas novas. A gente ouve tanta má notícia todo dia. Morreram tantos, não sei aonde, não sei quantos, e a contaminação, e cuidado, e álcool gel, e distanciamento e tal. Cuidado, qualquer vão dizer, olha só, se você olhar, já contamina, e você já não quer nem olhar, bota óculos escuros, máscara, você se esconde todo e tal, porque as más notícias vão deixando as pessoas apavoradas, assustadas, medrosas. E todo dia a gente tenta levar boas novas. O que a gente está fazendo? A gente está levando o evangelho, a gente está evangelizando dentro da própria igreja. O pessoal da própria igreja, a gente não pode se esquecer disso. Jesus, ele não pregou simplesmente o evangelho, ele vivenciou o evangelho com cada fibra do seu ser, não se deixando influenciar pelo legalismo, pelo farisaísmo ou pela religiosidade, amando, perdoando, ministrando vida. Isso é pregar o evangelho, isso é evangelizar, é você pregar a vida, é anunciar a vida, é você perdoar, é você amar, é você viver o evangelho no dia a dia. Isso é evangelismo. Moisés veio trazer a lei, os fariseus vieram para trazer o peso do legalismo e a hipocrisia da religiosidade. Os saduceus vieram para contestar as verdades da própria palavra. Os escribas traziam o peso da letra que mata. O diabo vem para roubar, para matar, para destruir. Mas Jesus, ele veio para anunciar boas novas. As boas novas da vida abundante. E eu quero ser um imitador de Jesus. O que eu quero, e quero convidar você a ter esse desejo, esse alvo, de sermos imitadores de Jesus e anunciarmos boas novas. Não importa para quem seja, membro de igreja, não membro de igreja, incrédulo, ateu, eu quero anunciar as boas novas, desmistificar o evangelho, tirar a imagem ruim que as pessoas têm a respeito de Jesus, de Deus, e anunciar como Jesus anunciava vida abundante, vida abundante, vida abundante. Em terceiro lugar, evangelizar do modo que Jesus fazia é quebrar barreiras. Atos 8, 25 diz assim, eles, está falando a respeito de Pedro e João, eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Cara, olha só, a gente às vezes passa por isso aqui, lê assim meio voado, e se esquece que entre samaritanos e judeus sempre houve uma rixa histórica. Os judeus consideravam os samaritanos meios judeus, que não eram, na verdade, de fato, judeus. E havia uma rixa histórica lá atrás, ainda no tempo de Salomão, quando, depois do reinado de Salomão, quando houve a divisão de Israel em dois reinos, o do norte e o do sul, o pessoal do sul, que era o reino de Judá, considerava que o pessoal do reino do norte, que tinha a capital em Samaria, na cidade, eles chamavam, não, são os samaritanos, eles têm um templo pirata lá, esses caras, eles são falsos adoradores de Deus, eles não conhecem, eles não são como nós somos os genuínos, eles são os piratas, nós somos os originais. Então esses caras aí, eles não se davam, e havia entre eles um ódio histórico, mas Pedro e João, eles viram Jesus abençoar aquela mulher samaritana no poço de Jacó, que foi a primeira evangelista da história. É porque Jesus tem um papo com ela, e ela entende que Jesus é o Messias, ela volta para a cidade para anunciar para todo mundo, gente, encontrei o Messias. A primeira evangelista da história não foi uma mulher judia,
foi, além de ser mulher, que já era uma coisa assim, fora do padrão para a época, e samaritana. Pedro e João tinham ouvido Jesus pregar a parábola do bom samaritano. Não foi a parábola do bom levita, do bom rubenita, né, mas a parábola do bom samaritano. Então, nada mais lógico do que agora imitar Jesus e quebrar barreiras. Então, eles passavam pelas aldeias samaritanas e pregavam o evangelho. Naturalmente, normalmente, se Jesus não tivesse dado o exemplo, muito provavelmente eles iam passar batidos, ou talvez passar naquele espírito, né? Quando Jesus passou por Samaria, ninguém aceitou o ministério de Jesus. João, né, e o irmão dele, Tiago, foram para Jesus: Jesus, os caras não levaram a sério o teu ministério. Você quer que a gente ore para mandar vir fogo do céu sobre Samaria? E Jesus, cara, vocês não entenderam o espírito da coisa. Mas agora, João, que antes tinha pedido para Jesus mandar vir fogo sobre Samaria, ele passa pelas aldeias samaritanas e fala de Jesus, ele fala do evangelho, ele fala da vida abundante. Quando a gente evangeliza no Espírito de Jesus, que é o Espírito da paz, do amor, da graça, as barreiras da religiosidade ficam de lado, porque nós não queremos convencer ninguém a mudar de religião, mas nós queremos sim mostrar a face real de Deus, quem Deus realmente é. Nós queremos mostrar a sua graça, o seu amor, e aí o Espírito Santo é que faz o resto. A gente não está tentando convencer você da religião X, vai para o inferno, hein? Se você não aceitar Jesus agora, aqui neste lugar e tal. Não, a gente não está aqui para convencer ninguém absolutamente de nada. A gente quer mostrar para a pessoa a real face de quem Deus é, quem Jesus é, a sua graça, o seu amor, a vida abundante que Ele quer oferecer, a salvação que Ele tem para oferecer. E o resto, quem vai fazer na vida da pessoa é o Espírito Santo, não somos nós. Em quarto lugar, evangelizar no Espírito de Jesus, imitando Jesus, é cooperar para remover as escamas dos olhos das pessoas que nunca conseguiram enxergar Deus como Ele realmente é. Sabe, lá em Atos, no capítulo 8, os versículos de 9 a 13, diz assim: havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Então ele está falando da cidade de Samaria, e que lá havia um sujeito chamado Simão, xará de Pedro, né, que praticava artes mágicas, e aqui não é um David Copperfield, né, fazendo mágica. Ele praticava bruxaria, ele praticava aquilo que hoje talvez o pessoal chamasse aí de satanismo, sei lá, o cara praticava essas artes misteriosas e tal. Devia ter muito fake no meio da história também, sei lá, mas ele deixava o povo de Samaria impressionado, admirado. E ele mesmo, diz o texto aqui, que ele se dizia alguém muito importante, e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior. Olha a fama desse cara em Samaria, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado o grande poder. Você conhece Simão? Por que Simão? O grande poder. Ah, é esse Simão aí. Ah, esse cara é o cara. Ele é famoso. Ele é o poder de Deus. E davam atenção a ele, porque ele durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Aí no versículo 12 diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. E aí no versículo 13, vem assim a cereja do bolo. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Cara, olha só que coisa impressionante. Esse camarada tinha fama de ser o poder de Deus, o grande cara, o grande Simão, o camarada que impressionava todo mundo, desde o menor até o maior na cidade, todo mundo era impressionado, tinha o cara em alta conta, e de repente vem Filipe, e o que Filipe vem fazer? Esse cara é do diabo. Não foi isso que Filipe fez. Não foi isso que Filipe saiu bradando pela cidade de Samaria.
Esse cara aí, vocês estão dando ouvido a eles, é um bruxo, emissário do inferno. Filipe chegou anunciando as boas novas sobre o reino de Deus e sobre o nome de Jesus, sobre o reinado de Jesus. E como é que eu sei que Filipe não chegou pregando juízo? Vocês estão dando ouvidos a esse camarada, daqui a pouco pode vir raio dos céus e fulminar vocês todos. Como é que eu sei que não foi essa a mensagem que Filipe pregou? Porque a Bíblia diz que ele evangelizava, e evangelhos são boas novas. Evangelho não é, cuidado, Vânia, porque vejo um urubu sobre sua cabeça. Cuidado, João, porque está vendo uma nuvem que manda raios. Cuidado, Bruno, não fique rindo você também não, porque eis que vejo, não é um urubu, mas é um periquito aí em cima. Cara, como é que a gente sabe que não foi esse o tipo de mensagem que Filipe estava levando? Porque ele evangelizava, e evangelhos são boas novas. Lá no versículo 5, a gente não leu aqui, mas diz que Filipe chegou lá e anunciava a Cristo. Ele não chegou lá dizendo sobre raios, trovões, juízo, morte, anticristo, besta. Não, ele chegou lá anunciando Cristo, anunciando o Messias, anunciando graça. A mensagem do Evangelho da Paz, o Evangelho da graça, da fé, do amor, do reinado do Príncipe da Paz, foi algo tão forte naquele lugar, tão impactante, que no versículo 8, a gente não leu aqui, mas se você quiser conferir depois na sua Bíblia, no versículo 8 diz que naquela cidade, houve grande alegria. Você já imaginou isso? Você, de repente, receber a notícia que no Rio de Janeiro está havendo uma festa de muita alegria, não porque é carnaval, não porque é tempo aí, sei lá, de alguma outra comemoração, mas porque, de repente, o povo da cidade descobriu, ouviu falar das boas novas e começaram a ser batizados homens, mulheres, e houve grande alegria no Rio de Janeiro. Caramba. Uau! E tem trio elétrico na rua, celebrando Jesus. E tem gente na rua cantando, tem gente na rua celebrando, e não é porque é ano novo, não é porque é época de carnaval, mas é porque de repente as pessoas descobriram que Jesus não é aquele que os julgadores, os fariseus, os religiosos haviam dito. Eles descobriram um outro Jesus que é vida, que é alegria, que é paz, que cura, que transforma, que restaura relacionamentos, que restaura vidas. As pessoas descobriram isso e começou a haver uma grande festa. Foi isso que aconteceu na cidade de Samaria. E por que isso aconteceu? Porque quando nós anunciamos às pessoas as verdadeiras boas novas, não o juízo, a acusação dos pecados, a ameaça do inferno ou a religiosidade, as escamas começam a cair e elas começam a enxergar a luz de Cristo. Em Efésios 2, no versículo 17, Paulo diz assim para a igreja de Éfeso: e quando ele veio, Cristo evangelizou paz a vocês que estavam longe, ou seja, gentios, e paz também aos que estavam perto, ou seja, judeus. Jesus não deixou ninguém de fora, ele evangelizou, ou seja, ele trouxe boas novas, paz, o evangelho da paz. Não é por outra razão que Paulo fala sobre o evangelho da paz. Paulo fala sobre o evangelho da graça, mas ele também usa o termo evangelho da paz. Cristo evangelizou paz, shalom, para vocês que estavam longe e para aqueles que também estavam perto. Ele não veio trazer juízo, e Jesus diz isso, não é? Aquele que não dá ouvidos, no Evangelho de João, Jesus diz: aquele que não dá ouvidos à minha palavra, eu não julgo, porque o Filho do Homem não veio para julgar, o Filho do Homem veio para salvar. Isso é Jesus que falou, não foi alguém em nome dele, foi ele próprio quem disse isso. Então eu quero ser imitador de Cristo e falar sobre esse evangelho da paz, para que as pessoas venham a conhecer verdadeiramente quem é Deus, quem é esse Jesus, quem é o Espírito Santo, o que de fato é a graça de Deus, ou melhor dizendo,
quem de fato é a graça de Deus, porque a gente sabe que a graça não é uma palavra, não é uma pregação, não é uma doutrina, não é uma ideia, a graça é uma pessoa, a graça é Jesus. Yes. E aí então, as pessoas ouvindo as boas novas se sintam atraídas por Jesus, atraídas a Jesus. Isso é evangelismo ao modo de Cristo. Quando nós imitamos Jesus, não o evangelismo ao modo da denominação, não o evangelismo ao modo de um programa evangelístico que eu aprendi num curso, mas um evangelismo ao modo de Jesus. Toda a igreja é convocada para ser evangelista nesse sentido, de nós sermos imitadores de Cristo, pessoas que levam a palavra da graça, o evangelho da paz, que falam sobre um Jesus que ama, que perdoa, que restaura, que abençoa, que transforma vidas, e não de um Deus que está interessado em mandar ninguém, qualquer um, para arder no fogo do inferno. Porque a própria Bíblia diz que o inferno não foi criado para o homem, o inferno foi criado para Satanás e os seus anjos. O homem ir para o inferno é um acidente de percurso que machuca o coração de Deus, porque aquele lugar não foi feito para nós, aquele lugar foi feito para o diabo. O lugar que foi feito para nós é o céu. Cara, e ir para o céu é algo tão simples. Não exige sacrifícios, obras e esforço. Exige simplesmente uma decisão. Eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Pastor, mas e a vida transformada? Isso vem depois, isso é crescimento, isso é maturidade, isso não tem a ver com algo imediato. Tem gente que é transformado imediatamente? Tem pessoas que da noite para o dia muda da água para o vinho, tem outros que levam num tempo de processo, né? E quando você olha para a pessoa hoje, você fala assim, caramba, esse cara se converteu há uma semana e ainda está falando desse jeito, está agindo desse jeito. Mas se você vê esse camarada um ano depois, você olha e fala assim, rapaz, não é que o cara mudou para caramba? Não é que houve uma mudança? Claro, houve progresso, houve crescimento, houve amadurecimento. Mas o importante nem é o crescimento e amadurecimento. O importante é a decisão que a gente toma quando a gente ouve as boas novas e o Espírito Santo começa a convencer, a nos atrair para Jesus, a nos levar na direção dele. E a gente olha para Jesus e se apaixona por ele, o recebe como Senhor e Salvador, fechou. Fechou. Você recebeu salvação. E nós temos que ser esses carreadores, esses mensageiros da boa nova. Jesus é vida, ele te ama profundamente, incondicionalmente. Amém, gente?